Gravando. Ah, tá. Já está gravando. Joia. Bom, então vamos... vou compartilhar a tela aqui, né? Mandei para vocês em PDF. Então, eu dividi o curso assim, e a gente ainda vai discutir um pouco sobre isso, né? Então, hoje é uma introdução, agora pela manhã. Depois, né, acho que ainda vai dar tempo de começar para falar sobre isso, sobre a parametrização do EcoPath. Depois a gente vai falar mais, provavelmente amanhã, balanceamento, né, os resultados que o EcoPath fornece para a gente, como que a gente interpreta alguns desses resultados, porque ele fornece muitos resultados, né? Nós também vamos falar do EcoSim, que é um módulo temporal do EcoPath, né? E ontem, antes de ontem, eu estava montando as aulas e, no final das contas, eu acho que o ano que vem nós vamos ter que fazer um curso só de EcoSim, tá? Porque tá cada vez maior, né? As funções e o que a gente consegue fazer e os detalhes, né? Para aplicar bem, né? Essa ferramenta, né? Temporal. Então, aqui a gente vai destacar principalmente a calibração, né, o ajuste do modelo a um conjunto de dados, a uma série temporal, e também sobre simulações do futuro, né? Então, a gente tem várias funções, né, dentro do EcoSim, né? A gente pode forçar um modelo, simulando, por exemplo, sei lá, uma queda de oxigênio dissolvido, um aumento da quantidade de nutriente, uma mudança na vazão, né? Nós temos também a resposta ambiental, né? Environmental Response, que é o que o Léo usou para simular o aquecimento global no atol das rocas, né? Então, a gente tem esforço de pesca, né? Que a gente pode mudar também, temporalmente. E depois a gente vai ter algumas aulas específicas, né? Sobre o EcoSpace, que é o módulo espacial do EcoPath, né? Que espacializa, quem vai falar disso é o Alex. Sobre o Value Chain, quem vai falar é a Alice, e sobre o EcoPath, né, o RPath, o EcoPath no R, né, que o Léo vai falar algumas coisas também aqui, né. E para a gente pegou aqui algumas coisas e a gente vai fazer um exercício, tá? Para cada aula aí tem um exercício final, assim, para a gente fazer, para brincar, para aprender o conteúdo, tá? As aulas, eu já vou dizer para vocês, elas estão metade em inglês, metade em português, porque eu fui arrumando, né? Fui arrumando o curso que eu dei inteira no final de 2017, né? Então, o curso, ele ficou em inglês e português, tá uma misturança, tá? Bom, então hoje agora eu vou falar de modelagem de ecossistemas e de modelagem de ecossistemas, né? Então, bom, acho que todo mundo sabe, né? Mas sempre é bom a gente recordar, né? Que o conceito de ecossistema, na verdade, a palavra ecossistema, ela aparece pela primeira vez nesse trabalho do Tansley, né, que trabalhava com sucessão ecológica, né, baseado no Clements, na verdade, o trabalho dele. O Clements é o cara que descreveu a sucessão ecológica, que também era botânico, por sinal, né. Então, o trecho, né, do livro onde a palavra ecossistema aparece, do livro não, do artigo onde a palavra do ecossistema aparece pela primeira vez é essa aí, né, esse aí, né. Então, considerando os organismos como a parte mais importante desses sistemas, né, mas certamente os fatores inorgânicos também são partes, né? Então, nós não podemos pensar nesses sistemas sem esses fatores inorgânicos e na troca constante entre os organismos e entre o orgânico e o inorgânico, né? Então, esses ecossistemas, como nós podemos chamá-los, são de vários tipos e tamanhos, então aí a palavra ecossistema aparece pela primeira vez. O que eu gostaria de chamar a atenção desse conceito é que ele é montado sobre um conceito de sucessão. E o conceito de sucessão ecológica, né, acho que todo mundo sabe aqui, é um conceito dinâmico. Ó. Quando você fala de sucessão ecológica, você está falando
que aquele ambiente, aquelas espécies, aquela comunidade, ela está sofrendo alterações ao longo do tempo, né? Então, o ecossistema, ele não é uma coisa estática, né? Ele também está sofrendo alterações, tá? Bom, depois de 35, né, 7 anos depois, surge aí o trabalho do Lindemann, né, em 42, que ele montou aí a pirâmide de energia, né, calorias, né, isso é baseado num trabalho anterior ainda, né, que era a pirâmide de números, né, tá, e nesse trabalho do Lindemann, ele deixa claro o que é o nível trófico, né, ele fala também da sucessão, que essa pirâmide de energia, e a forma da pirâmide vai mudando conforme a sucessão, e ele fala também de eficiência ecológica, né, da eficiência de transferência de um nível trófico para outro, né. Essa ideia de eficiência de transferência, nós achamos aí num artigo de pesca, né, desse Petersen aí, em 1918, que ele falava que essa transferência de um nível trófico para o outro seria de 10%, tá? Depois disso, então, veio a Teoria Geral dos Sistemas, do von Bertalanffy, em 1950, né, que é um livro que ainda é encontrado nas bancas, né, não sei se vocês já viram isso, é reeditado constantemente, essa Teoria Geral dos Sistemas, porque ela não serve só para a nossa área de ecologia, de biologia, na área ambiental, ela serve para a área de economia, ela serve para a área de gestão administrativa, né, essa Teoria Geral dos Sistemas, caixa preta, tudo isso, né. Essa, então, foi a base, né, para o conceito de ecossistema e para o trabalho mais famoso da área, né, que é a estratégia de desenvolvimento do ecossistema, que é aí de um dos irmãos Odum, tá, que é do Eugene, né, que é esse aqui, dessa foto de 2001, a foto um ano antes do falecimento dos dois irmãos, né, um faleceu em agosto, o outro faleceu em setembro, né, tá, de 2002, né, esse é o Howard, esse é, então, é o Eugene Odum, né, então, nesse artigo, né, da Estratégia de Desenvolvimento do Ecossistemas, que foi publicado na Science, então, o Eugene colocou 24 atributos do ecossistemas, né, divididos nessas categorias: energia da comunidade, a estrutura, história de vida dos organismos, a ciclagem de nutriente, a pressão de seleção e uma homeostase, que ele chamou de homeostase, né, a gente podia falar de resiliência hoje, né. Então, ele colocou 24 atributos e falou mais ou menos como que esse atributo se comportaria numa ideia se o ecossistema está em desenvolvimento ou se o ecossistema está, como ele chamou, de maduro, né? Então, por exemplo, a diversidade, né? Para ficar talvez o mais simples, né? Ela era baixa, um ecossistema mais desenvolvido tem uma diversidade alta, né? Então, essa ideia, né, do conceito de ecossistemas do Odum, ela foi colocada dentro de uma hipótese chamada de estratégia de desenvolvimento do ecossistema. Então, o Odum achava, né, que no início de um ecossistema, a floresta, né, ela tem uma produção bruta maior, né, do que a respiração, então há um acúmulo de biomassa, né? A biomassa vai se acumulando, vai aumentando, né? E no final da sucessão florestal, né? Aqui anos e anos, né? Essa biomassa, então, ela passa a ficar constante, porque a respiração vai ficando igual à produção bruta, então você não tem mais acúmulo de biomassa, né? A biomassa contínua. E essa estratégia de desenvolvimento, essa mudança, né, essa sucessão, ela também pode ser vista de uma outra forma, através da comunidade, né, da sucessão ecológica. Então, tem esse outro gráfico, né, nos livros do Odum sempre traz esse outro gráfico, que depois de uma queimada, né, um ano depois, a distribuição de espécies, né, da mais abundante para menos abundante era essa, 4 anos depois, 15 anos depois, olha o número de espécies com 25 anos aqui já é bem maior, e 40 anos depois, né? Então, para quem lembra aí das aulas de ecologia de comunidade, a gente passa de uma série geométrica
para uma log série, para no final aqui uma log normal, né? Então, há um aumento de riqueza, né, de número de espécies, e uma diminuição da dominância, um aumento da equitabilidade, né? Tudo isso nas ideias aqui do Odum de 1969, de 1970, né? E, mais recentemente, né, a gente tem esse trabalho aqui da Ecosystems, né, de 2 anos, um trabalho que avaliou, será que o trabalho do Odum ainda é citado, né, as pessoas falam desse trabalho ainda? Então, assim, o total de citações do Odum, né, cresce ano a ano, na verdade, aqui é quase uma exponencial, olha aqui, ó, um aumento de 3,5% ao ano, né, de citações. Esse trabalho aqui, eles avaliaram, então, N trabalhos do Odum, inclusive trabalhos que foram feitos com Ecopat, e daí eles viram se o resultado do Odum são refutados, que é essa linha aqui, né, se eles são ambíguos, essa outra aqui, ou se o resultado atual, né, desses trabalhos suporta, então, as ideias do Odum, né? E dentre essas ideias, então, o trabalho traz aí um longo material suplementar, a predição do primeiro atributo ecossistêmico do Odum, né? Será que ela foi refutada, ela é ambígua ou é suporte? Então, aqui, tudo que está branco aqui foi suporte. Daqui chega aqui no final, tem muita refutação sobre o que o Odum falou sobre produção primária total, sobre respiração total, sobre essa taxa, né? Para ciclagem de nutrientes, né? Parece que o suporte era maior, daí algumas mudanças aqui, né? Então, como que é isso? Então, ainda o trabalho do Odum é bastante citado, né? Porque tem muita crítica em cima das ideias do Odum, né? O pessoal já chamou de Odum místico, Odum maníaco, né? Tem essas coisas todas, né? Mas, assim, ele é ainda a base aí do que a gente entende por ecologia de ecossistemas, né? Também tem agora o problema da estratégia de desenvolvimento do ecossistema, né, que agora as novas evidências empíricas, né, já que o Odum se baseou em alguns dados de reflorestamento, mas o que a gente tem visto é que esse trabalho aqui da Nature de 2014 é que florestas boreais, né, temperadas, né, velhas, incorporam mais carbono, porque o que o Odum previa, que florestas jovens incorporam mais carbono que florestas velhas, né? Então, mas o que foi descoberto mais recentemente é que os indivíduos, que florestas mais antigas acabam incorporando mais. Por quê? Por causa do solo, que em florestas, estoque de carbono em solo, em florestas velhas é maior, né? Que o balanço de carbono em organismos velhos é subestimado, já vou falar, e porque nessas florestas mais velhas eu tenho indivíduos jovens que têm um crescimento, incorporam e vão substituindo os velhos. Aqui, que a gente sempre acha assim, uma mangueira pequena, qual que era a ideia, né? Se você tem uma floresta bem jovem, com árvores jovens, essas árvores elas estão em crescimento, então elas estão absorvendo bastante carbono. E uma árvore antiga, ela já cresceu o que tinha que crescer, e ela não absorve carbono, ela não absorve carbono. Então, só que uns trabalhos recentes têm mostrado que o quê? Que a taxa de crescimento, né, de árvores antigas, ela é ainda bastante alta, mais alta do que árvores mais jovens, tá? Então, o balanço de carbono nos organismos velhos era até então, até esse trabalho é bem detalhado, árvores, tanto da parte, tanto da Ásia, de todos os espécies de todos os continentes, tá? Então, assim, ele mostra, então, que os indivíduos velhos absorvem mais carbono do que indivíduos jovens, tá? Aqui um outro trabalho também, né, que fala sobre isso. Deixa eu só ver se tem alguém tentando entrar na sala aqui, porque não tem outro jeito. Já entraram? Acho que já entraram. Esse é um outro trabalho também da Nature,
que mostra, então, que florestas temperadas velhas e jovens têm similares produções líquidas ecossistêmicas, tá? Então, assim, as florestas antigas, elas conseguem absorver bastante carbono, e as florestas jovens só têm uma maior produtividade quando o ecossistema não é perturbado, né? Então, por que isso é importante para a teoria do Odum, né? Porque, para vocês terem uma ideia, acho que foi naquela reunião de Quioto, né, que estabeleceu o protocolo de Quioto, havia uma discussão bastante séria bom, se florestas mais jovens conseguem crescer mais e absorver mais carbono, qual que vai ser a estratégia para a gente tirar um monte de carbono, de gás carbônico que a gente está mandando na atmosfera? Vamos cortar a floresta velha e plantar uma floresta nova. Essa foi uma discussão bastante séria que foi feita lá. Tá? Então, esses dados aqui, eles conseguiram mudar essa ideia, né? Essa história de carbono no solo, né? Então, ainda bem, né? Porque você tem o lance da diversidade, você tem uma série de outras coisas envolvidas aí, né? Mas, de qualquer forma, é só que isso muda um pouquinho a ideia do Odum de estratégia de desenvolvimento dos ecossistemas. Então, a figura talvez que mais se aproxime, né, porque o Odum tinha pensado isso, né, que a produtividade bruta e a respiração ia ficar igual, então a biomassa não cresce. A ideia para a floresta é mais ou menos essa aqui, que depois que chega num nível de produtividade bruta e de respiração, a biomassa continue a aumentar. Tá certo? Aqui, se tiver um impacto, né, essa figura aqui, né, tá, se tiver um impacto, mas essa é a ideia, assim, então, aquela história de o ecossistema maduro, né, aquela história do ecossistema maduro do Odum, ela é muito baseada na ideia quando você pensa na sucessão ecológica, e você fala do estágio clímax, foi passando, né, do estágio foi aumentando, a sucessão foi acontecendo até chegar no clímax, onde a diversidade chega no seu limite, a biomassa, tal. Então, a ideia do Odum é baseado naquilo, né? Só que, na verdade, não tem um clímax, né? Então, assim, parece que é isso mesmo, parece que não tem, pelo menos para o ecossistema terrestre, parece que a gente vê isso aqui. Não sei se para reservatório é bem isso, tá? E para reservatório começa, logo que o reservatório se forma, você tem uma grande produção pesqueira e depois você tem uma queda da produtividade pesqueira, isto é, uma queda da produtividade líquida do ecossistema, né? Mas, de qualquer forma, aí para a floresta, a evidência empírica é uma mudança das ideias do Odum. O trabalho continua importante, porque o que é um trabalho importante para a ciência? É um trabalho que aumenta o seu leque de ideias, né? Então, o trabalho do Odum de 69, ele faz isso, tá? Bom, o que é, então, para que a gente faz a modelagem de ecossistemas, né? Entendendo um pouquinho o ecossistema, por que a gente faz, então? Bom, a modelagem de ecossistemas, ele tem um papel fundamental na avaliação do ecossistema, né? Por quê? Porque um modelo de ecossistema não é o próprio ecossistema, mas é a melhor representação que a gente tem desse ecossistema, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma representação desse ecossistema no meu computador, eu falo assim, bom, e agora? Vamos tirar essa espécie, vamos fazer um impacto, vamos mudar isso, vamos colocar uma espécie exótica, e o que vai acontecer com o ecossistema? A gente não pode fazer isso direto no ecossistema, né? Quer dizer, a gente já fez, na verdade, a gente faz isso quando coloca, por exemplo, uma espécie exótica, né, num ecossistema, mas isso é um risco muito grande, né? Como a gente não sabe. Então, se a gente tem uma boa representação dele, se essa boa representação é balizada, né, bem matematicamente, a gente pode, então, testar isso no computador antes de sair por aí fazendo a intervenção no ecossistema, né? Essa abordagem ecossistêmica, ela complementa as abordagens de populações e comunidades, ela não substitui. Mesmo porque a gente, né, se a gente vai dizer como que o ecossistema está crescendo, né,
Bom, a gente precisa ver também as questões de diversidade, as questões de crescimento de algumas populações, ou de todas as populações, ou pelo menos das populações mais abundantes, né? Então, ela é um complemento a essas abordagens, né? Uma outra coisa bastante importante da modelagem é que ela vai nos permitir entender melhor os processos ecológicos e o impacto, então, sobre os recursos que aquele ambiente tem, né? E aquilo que eu disse, né, ela vai ser, então, vai permitir a gente adotar estratégias de manejo, né? Se eu pescar mais esse animal, né? Ah, o golfinho come peixe, então vamos matar o golfinho para ver se vai sobrer peixe no nosso ambiente, né? Então vamos tirar o golfinho de lá. Será que isso vai acontecer? Teoricamente acontece, né? Mas será que existia um efeito top-down? Isto é, será que o golfinho realmente estava diminuindo a produção, né, dos peixes que ele estava predando? Será que se eu tirar o golfinho, se eu tirar o predador, o peixe que está lá não vai prejudicar um competidor dele? Então, tudo isso, né, que são os efeitos diretos e indiretos, podem ser medidos, então, através de um modelo de ecossistema. O foco, né, do Ecopat, o Ecopat é muito usado para pesca, então, assim, é só mostrar para vocês, né, que esse conceito de ecossistemas aplicado à pesca, ele é um conceito mais recente, porque antes, quando a gente, e até hoje isso é bastante usado, né, você vai fazer uma análise de estoque pesqueiro, quanto que eu posso pescar, isso você faz em cima da espécie-alvo da pesca, né. Só que como outras questões apareceram, né, ou o conceito de ecossistema ele ficou mais forte, então esse conceito também começou a ser aplicado à pesca, especialmente em 2002. Tá? E até surgiram várias abordagens, né, uma delas é chamado manejo de pesca baseado no ecossistema, né, então que tem esse livro do Link aí, que é um americano, um livro muito bom, né, tá? Mas até então, né, todos os manuais da FAO sobre pesca eram em cima de análise de uma única espécie, de um único estoque, né? Às vezes, depois surgiram alguns modelos que eram múltiplos, né, estoques, etc., mas, assim, a abordagem era quase sempre sobre os estoques, né, tá? Sobre aquela espécie, a espécie-alvo, né? E não sobre o sistema de um modo geral, né? Então, a abordagem ecossistêmica vem para tentar melhorar essa análise aí da pesca, né? Então, nesse sentido, essa abordagem da pesca, ela pode ser dividida em métodos mais clássicos, né? Nós temos aqui no curso pessoas que trabalham com isso, com essa figura aqui, né? De crescimento, então, das espécies, né? Da primeira maturidade, né? E depois tem um modelo muito famoso, né, que é o modelo de VPA, né, Virtual Population Analysis, né, que é a análise de população virtual, que é a partir da captura você tentar estimar o tamanho da população toda, né, por isso que é população virtual, né. Então, essas medidas de crescimento das espécies, elas são importantíssimas para você usar na abordagem ecossistêmica, né, que tem esses vários nomes, modelagem ecológica, ecossistêmica, modelagem de teia trófica, né, tem vários nomes aí, e assim, eu, para dizer a verdade, eu coloco aqui esses nomes, mas assim, não sei muito bem a diferença entre eles, os autores falam que não, isso aqui é mais isso é mais aquilo, mas é praticamente um sinônimo do outro, tá? E, bom, então, daí essa abordagem ecossistema ajuda, então, a integrar as informações, né, das populações e dos estoques do single species, né, das populações, e contextualizar essas informações numa abordagem um pouco mais geral, né. A modelagem de ecossistemas também vai ajudar, assim, a nos responder, né, como que os ecossistemas funcionam? Será que eles só são a soma das partes, né? Eu tenho lá os componentes, eu junto esses componentes, isso que é um ecossistema. Será que eu
vou fazer essa junção a partir das espécies ou a partir dos grupos funcionais? Já que eu estou preocupado com o processo, por que eu vou trabalhar com 4 espécies de lambari, se todos os lambaris são zooplanctívoros, vivem no mesmo habitat? Eu trabalho com todos os lambari SP, né? Como se fosse um grupo funcional. Né? Ou então posso trabalhar com os níveis tróficos, né? Todos os produtores, todos os consumidores primários, todos os consumidores secundários, essa também é uma outra opção, né? Como que eu vou fazer a modelagem do meu ecossistema, né? Eu vou trabalhar com uma teia trófica ou vou colocar outras interações de espécies também, por exemplo, a interação de facilitação que uma espécie auxilia a outra. Será que é possível colocar isso dentro de um modelo de ecossistema, né? Vou trabalhar com a produtividade dessas espécies, com a biomassa, com a abundância, né, que não está aí, aliás, e vamos trabalhar com fluxo de energia. Então, existem algumas opções, né? Daí eu tenho que pensar também como que o ecossistema muda, né? Quais seriam os drivers naturais, né, que vão moldar o ecossistema? Então, assim, o fludipulso, né, lá da Amazônia, né? Então, a seca e a cheia, né? Isso é um driver natural que molda o ecossistema, que faz com que as espécies evoluam, né? Então, e o impacto humano, como que ele vai mudar isso? Eu vou lá e faço uma parede no meu rio, né? Então, agora eu tenho um reservatório e o fluxo, então, o fludipulso aí está completamente controlado agora. Como que isso vai mudar o meu ecossistema, né? Ou então o aumento da temperatura, né? Como que isso muda, né? Então, para manejar depois... E para que a gente faz tudo isso? Para que a gente faz essa modelagem? Para depois tentar manejar. Então, aqui ó, eu coloquei essas 3 siglas aí, né? Ecosystem Based Management, Ecosystem Based Fisheries Management e Ecosystem Approach to Fisheries, né? Que são as abordagens ligadas, né, ao manejo de ecossistemas ou ao manejo da pesca baseado no ecossistema, tá? Elas têm umas diferenças entre elas, mas eu colocando aqui, porque se você for fazer uma avaliação, né, de literatura, eu quero, né, então são expressões assim que vale a pena colocar, não só uma delas, mas todas elas, né, porque elas podem aparecer de diversas maneiras. Eu, assim, para dizer a verdade, não consigo entender muito bem a diferença entre elas, tá? Assim, fica meio, até acho nem muito útil, né? Bom, essas abordagens são feitas para quê, então? Para conservar e preservar os ecossistemas e para eles suportarem a pesca, né? Para eles sustentarem a pesca, né? Que é uma atividade econômica, tá? Uma coisa é a gente conservar e preservar um ecossistema porque o ecossistema é lindo e maravilhoso, né? Acho que totalmente válido isso, né? Ou porque ele tem espécies únicas, né? Espécies, como é que fala? Endêmicas, né? Tá? Mas outra coisa é a gente, né, preservar, conservar o ecossistema para ele suportar uma atividade econômica que tira o produto de lá, né? Porque se a gente conserva e preserva o ecossistema para as pessoas mergulharem, né? Teoricamente não sai nada de lá. Então, aí parece que fica mais fácil, mas e quando eu estou tirando, né? Parece que vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Bom, essas abordagens, elas são feitas, então, para a gente evitar a degradação, né, e conseguir medir indicadores de qualidade ambiental. Então, a gente tem o próprio Ecopat e outros modelos de ecossistema, eles calculam indicadores, né, um indicador ambiental, acho que todo mundo sabe aqui, ele é uma soma de informações, né, então... a gente calcula esses indicadores, né, a partir do momento que a gente tem uma abordagem ecossistema, e esses indicadores vão falar, o ecossistema está bom, o ecossistema está degradado, então isso é passível de ser feito e calculado com essa abordagem, né.
Isso ajuda, né? Se o indicador está lá muito baixo, né? O indicador de qualidade está lá muito baixo, né? Toca a sirene aí, né? Chama o bombeiro, né? Para quê? Para minimizar o risco de uma mudança irreversível, porque às vezes isso acontece muito na pesca, né? Você impacta tanto um estoque que mesmo depois que você pare a pesca, esse estoque não consegue se recuperar, né? Ah, mas por que não consegue? Ah, talvez porque é uma espécie que tem que demora para se reproduzir, que tem um processo de reprodução complicado, o processo de reprodução dependia de uma característica ambiental e esse ambiente foi degradado, essa parte aí foi degradada, então a gente, com esses indicadores, né, ecossistêmicos, a gente tenta minimizar os riscos dessas mudanças irreversíveis, né, tenta manter os benefícios socioeconômicos no longo prazo, né, porque o que interessa para a gente é manter a atividade de pesca funcionando, né, ninguém é contra o pescador, né, muito pelo contrário, ele tem que ser mantido aí no longo prazo, né, e também a abordagem vai ajudar a gerar conhecimento dos processos, né, e sabendo como que ocorre um processo, isso vai nos ajudar a entender os impactos humanos melhor ainda, né, tá? Assim, qual que seria a vantagem dessa com uma pescaria, né, que tem já um modelo uniespecífico e já é bem manejada, né? Só que esse modelo uniespecífico, né, vamos supor, eu tenho um modelo que calculou o máximo rendimento sustentável da sardinha desse local, tal. Só que esse modelo, ele não considera as espécies que não são alvo da pesca, as espécies que são pegas também pela rede, né, ou as espécies que a espécie alvo come, né? Então, isso pode ser um problema, tá? Não considera as interações, então, não considera as interações tróficas entre as espécies, né? Ou os impactos indiretos, né? Então, ó, essa espécie está sendo bem manejada, né? Só que ela está sendo bem manejada em relação à própria atividade pesqueira. E se eu estou tirando, então, a sardinha, eu não estou afetando um predador da sardinha, não está faltando alimento para esse predador. Então, é por isso que a modelagem de ecossistemas. Às vezes, esse predador ele é uma espécie carismática, e aí a pesca não pega a espécie carismática, mas prejudica a espécie carismática. Então, a abordagem ecossistêmica ou a modelagem ecossistema pode ajudar nisso, né? Também ela considera a destruição, né? Ela considera a análise dos habitats, ou a destruição dos habitats pela própria pesca, né? Uma rede de arrasto, por exemplo, né? Pode destruir bastante habitat, né? Bom, então, o estoque, a gente tem que lembrar, né? Qual que seria, então, um acréscimo, né? De uma análise de um modelo uniespecífico, né? O estoque, ele depende da produtividade do ecossistema, então, se está crescendo ainda fitoplâncton, ou se tem aí um ressurgimento, né, dos nutrientes que estão abaixo, né, no caso aí dos ecossistemas de ressurgência, né, então tem que considerar a produtividade do ecossistema, a variação, né, e as mudanças climáticas, a variação natural e as mudanças provocadas aí pelo homem, né, as variações, então, de presa, predador, o estoque depende de tudo isso, né, tá? Alterações do habitat, as variações de preço e custo, né? O estoque também depende disso, né? E a opinião pública, a política, né? Espécies carismáticas aí, então, não sei se vocês já leram isso, né? Em 2010, acho, 2009, saíram uns artigos, né? Tentando mostrar que as baleias não prejudicavam as capturas pesqueiras, né? Não sei se todo mundo chegou a ver isso, né? Tá, mas era uma discussão mesmo, nós não estamos conseguindo pescar direito porque as baleias estão comendo nossos estoques, né, houve esse argumento, né, então a gente consegue, com uma modelagem de ecossistemas, abordar e ter algumas respostas um pouquinho mais precisas do que um achismo, né, eu penso isso ou penso aquilo, tá?
Bom, aqui é um slide que eu tirei de uma palestra da Marta Cole, modelagem de ecossistema, então é um gradiente de abordagens do manejo de recursos marinhos, né? Então, coloquei aqui isso para vocês verem, né? Quando a gente trabalha com uma espécie, é uma abordagem que eles chamam de deixe-me só, né? Então, assim, uma abordagem super importantes, né? E que vão nos ajudar, né? Para essas abordagens mais ecossistêmicas, tá? Então, essa expressão leave me alone aqui é engraçada, né? Quando a gente trabalha com isso. E ainda é muito trabalhado. Lá na África do Sul, né, que eles têm uma pescaria bem importante lá para o produto interno bruto deles, eles têm vários modelos de EcoPat, eles usam os modelos do EcoPat, agora estão terminando o modelo de EcoSpace para lá, e mesmo assim, esses modelos clássicos da captura pesqueiras, eles usam bastante, mas usam mesmo, tá? Então, assim, a indústria pesqueira ainda acredita muito nesses modelos. Só que, ao mesmo tempo, lá tem muita ave marinha, né? Então, lá tem muito tubarão, né? Lá tem outros mamíferos marinhos, então a abordagem ecossistêmica ela é bem importante por conta dessas outras características, né? Tá, bom, o que é um modelo, né? Que nós estamos falando aqui de modelagem, então, só para a gente, acho que todo mundo sabe, né? Mas sempre é bom lembrar, né? O modelo, então, é uma representação útil da realidade, né? Ele vai pegar alguns aspectos da realidade, da nossa leitura da realidade, né? Só que, assim, dependendo do nosso objetivo, né? Da nossa interpretação, a gente vai ter diferentes modelos, né? Então, nós temos aqui um modelo, né, temporal, esse aqui é um modelo estático, isso aqui é um outro tipo de modelo ainda, né, saindo aqui do material alóctone, do autóctone, para um riacho aqui, na verdade. Então, o nosso modelo depende essencialmente do nosso objetivo. Então, por que eu estou ressaltando isso? Isso é bastante importante. Porque, assim, por que você vai fazer um modelo EcoPat desse lugar? Eu vou, né? Então, assim, é sempre bom você ter um objetivo. O objetivo do seu trabalho não pode, o objetivo do meu trabalho é fazer um modelo. Não, o modelo ele vai ser uma ferramenta para depois você fazer uma interpretação da realidade, tá certo? Ele é só uma ferramenta, tá? Ele não pode ser o objetivo final do seu trabalho, tá? Ele é um caminho para você chegar numa resposta mais ecológica, tá? Você não tem como, meu objetivo é fazer uma correlação entre duas variáveis, né? Mas aí, não, esse não é o seu objetivo. O objetivo é descobrir se as duas variáveis, elas têm uma correlação, tá? Então eu queria destacar isso para vocês. Quando pensar no modelo, pensar, bom, e esse modelo vai servir para quê? Pode ser uma resposta puramente acadêmica, pode ser uma resposta teórica que você quer tirar com o seu modelo, ou pode ser uma resposta de gestão mesmo. Eu quero aumentar a captura pesqueira para saber se o ecossistema vai suportar, né, a pesca, tá? Bom, existem, então, diversos tipos de modelo ecossistêmicos, né? Então, a gente tem, desses aí que estão aí, os mais famosos, né, ou pelo menos que eu conheço, são esse Osmose aqui, tá? Todos esses modelos, se vocês digitarem aí, vocês vão encontrar vastas referências sobre eles, né? Você tem a VPA que eu tinha falado, a Virtual Population Analysis, só que você pode fazer isso para múltiplas espécies, né? Então, é uma outra abordagem, tem o EcoPat também. Você tem um tipo de modelo, né, que aqui foi colocado o EcoPat de novo, mas é um modelo mais dinâmico, aqui é um modelo mais de teia trófica propriamente, né? E tem o Atlantis, né, que é um modelo também desenvolvido pela Betty Fulton, lá da Austrália, né? E nesses modelos aqui, você tem um pouco mais de junção entre uma teia trófica, né, uma modelagem de teia trófica, e o componente abiótico, né, que foi destacado lá pelo Tansley em 35, quando ele
cunhou, né, a palavra ecossistema que a gente falou, né? E tem uma outra abordagem que, né, nós não vamos ter tempo de falar aqui, que é a modelagem end-to-end. Uma vez, uma palestra lá na Petrobras, uma pessoa que eu, infelizmente, me lembro o nome, traduziu end-to-end para de fio a pavio. Tá? Nessa modelagem end-to-end, você pegaria, por exemplo, um modelo de teia trófica, um modelo biogeoquímico e juntaria esses dois modelos, né? Então, você sai lá do fósforo e do nitrogênio, por exemplo, eles vão ajudar o crescimento das algas, as algas do zooplâncton, o zooplâncton, sei lá, da tilápia, a tilápia, então, do tucunaré, lá do predador de topo, lá do seu reservatório. Então, isso seria uma modelagem end-to-end, quando você pega vários modelos e os agrupa numa única unidade, né, de trabalho, num único modelo, né, numa única abordagem. Tá? Tem bastante coisa na literatura sobre isso. Até já tem algumas pessoas que me procuraram, a gente tentou fazer algo similar, assim, para dizer a verdade, sem muito sucesso até o momento. Tá? Então, assim, qual que é a vantagem de fazer um modelo de ecossistema, né? Bom, a primeira coisa que, se você ainda não fez e vai fazer esse exercício, quero fazer um modelo de ecossistema para esse reservatório, para esse estuário e tal, é você descobrir, às vezes, que está faltando, nossa, não tem nenhum estudo de fitoplâncton, nenhum de zooplâncton, então essa é a primeira coisa que você descobre quando você quer fazer um modelo de ecossistema, né? Então, nossa senhora, eu estudo tanto a onça aqui, né, no caso do ecossistema terrestre, estou estudando tanto a onça aqui, mas eu não tenho nenhum estudo sobre as presas da onça, né? Então, você começa a descobrir quais são as falhas, né, as lacunas de conhecimento aí, né? Uma outra vantagem de você fazer um modelo de ecossistema, se você trabalha com um ecossistema aquático, né, é que você... né, a maior parte, muita gente falou aqui que trabalha com ecologia de peixe, né, é que você, assim, você vai descobrir que você precisa dos outros compartimentos, né, e ao precisar dos outros compartimentos, você precisa do quê? Dos pesquisadores que trabalham com esses outros compartimentos também, né, então você consegue fazer aí uma equipe multidisciplinar, né, e ao fazer essa equipe multidisciplinar, você consegue transformar o seu projeto, que é multidisciplinar, porque você agregou um monte de gente, né, para conseguir vencer o edital, né, tá? Você consegue transformar isso, né, numa equipe mais transdisciplinar, interdisciplinar. Por quê? Porque você vai conseguir conectar os componentes um ao outro, né? Então, a pessoa que estuda o fitoplâncton vai te dar uma informação, a pessoa de zooplâncton outra informação, e você sabe que o zooplâncton, então, preda o fitoplâncton, então isso vai auxiliar você a fazer um trabalho realmente mais agregado, né, entre os compartimentos, né? Isso aí, para quem faz a gestão, né, do ecossistema, é muito bom, porque, assim... Eu já vi, né, a Alice também, né, isso ocorreu lá em Porto Velho, né, que nós estávamos lá numa reunião de uma pessoa do IBAMA, e alguém levantou e começou a falar do zooplâncton do Rio Madeira, do fitoplâncton do Rio Madeira, da alimentação de peixes do Rio Madeira. O cara do IBAMA levantou e falou, bom, mas e aí, como é que essas coisas se juntam, né? Tá, foi aí que nasceu, então, o projeto de tese da Alice, né? Só para vocês terem uma ideia, um projeto de tese nasceu para justamente juntar todas essas informações que estavam dispersas, né? Então, assim, a montagem do sistema, ela é essencial, né? Tá? Então, esse é o desejo aí que a gente tem, né? Tá, bom... sobre simular os impactos e fazer previsões, né? Esse é todo modelo quer fazer isso, né? Quer fazer previsão, né? Só que olha quanta vantagem a gente tem só de brincar de fazer um modelo de ecossistema. Então eu tenho aqui, vou começar do meu predador de topo, que é o tubarão. Tá, o tubarão come o quê? Será que eu sei o que ele come? Será que tem estudo, né? Ele come tal coisa. E esse aqui come o quê? Então, só de fazer isso, você já vai descobrir um monte de coisa. Ele come esse bentos aqui, essa presa, então come
Será que eu tenho estudo sobre a abundância desse bentos? Então, eu tenho que falar com o pesquisador de bentos e assim por diante, né? Então, isso já é algo bastante interessante, né? Há uma outra coisa chamada modelagem mediada, né? Que quando você não sabe direito, o que você faz? Você junta todos os pesquisadores que compõem, né, cada um dos grupos do seu ecossistema, e você consegue fazer perguntas para esse pesquisador. Olha, eu estou achando que o tubarão está comendo isso, coloquei. O que você acha disso, você que é um pesquisador de alimentação de peixe, né, que trabalha com estômago, de análise estomacal ou isótopos estáveis, né? Então, daí ele começa, não, eu acho isso, acho aquilo, outro. Então, você consegue fazer o quê? Consegue ter uma discussão de um ecossistema envolvendo todos os pesquisadores, né? Daquele seu departamento, daquele seu grupo de trabalho. Então, isso pode ser bastante interessante num grupo, né, num grupo de pesquisa, né? Tá, e toda essa ideia, né, os últimos editais aí, né, eles têm pedido isso. Eles têm pedido, então, assim, vai fazer esse programa ecológico de longa duração, né, que não sei se o pessoal da Colômbia sabe, é um programa bem famoso, né, aqui no Brasil, né, que são ecossistemas que são estudados, né, com coletas, o próprio aí das ilhas, né, tem um trabalho assim, né, então isso é uma demanda mesmo dos editais, os editais estão pedindo isso, né, não só colocar lá, eu vou estudar fitos ou plâncton, né, alguém vai precisar juntar tudo isso, e um modelo de ecossistema pode fazer isso, então. Tá. Bom, teve esse trabalho aqui da Plagani, ele é um trabalho que foi encomendado pela FAO, essa Plagani, ela trabalha lá na África do Sul, né? Ela fez uma comparação dos modelos de ecossistema, né? Principalmente aqueles que podem envolver pesca, né? Então, ela pegou nesse trabalho, está disponível na FAO, viu? Quem quiser baixar, tá, ela avaliou 20 modelos, então ela pegou lá, acho que 20 também atributos de cada um dos modelos e viu complexidade, realismo, incerteza, resolução espacial, interações, né? E aí a conclusão dela é que os melhores que dão uma resposta mais geral, assim, né, do ecossistema seria o Ecopad, com o Ecosym, e o Atlantis. O Atlantis é um modelo desenvolvido pela Beth Fulton, e até onde eu entendi, ele acho que está em C++, assim, e é difícil de você rodá-lo sozinho, né, digamos assim, vou pegar o Atlantis aqui, vou colocar os dados, não, ele é meio complicado, né, precisa saber a linguagem, ele não tem, assim, digamos, comercialmente, ele não é muito bom, né, o Ecopad é de graça, né? Mas assim, você baixa com um pouquinho de trabalho, assim, você consegue rodá-lo sozinho, né? Mas o Atlantis já não tem. Então, por conta disso, o Atlantis perdeu um pouco espaço, né? O Atlantis parece que tem umas vantagens, você consegue entrar com a interação com o meio abiótico é maior, tal, mas assim, por conta dessa questão de software mesmo, ele não foi muito para frente, mas o Ecopad está aí, então, e a gente, nesse curso, vai falar sobre ele, tá? De qualquer forma, se você tiver a oportunidade de fazer curso, trabalhar com Atlantis, parece ser uma ferramenta muito boa, tá? Eu, infelizmente, nunca tive essa oportunidade. Bom, então é só contar uma historinha aí do Ecopad, né, como que o Ecopad surgiu. Então, ele surgiu aí com o Polovina, né, que o Polovina trabalha lá no Havaí, né, na Universidade do Havaí, e ele escreveu, então, para um recife de coral, né, ele escreveu lá um modelo, fez lá um modelo, né, e fez um modelo para aquele recife também, um modelo de balanço de massas, né, e, enfim. Daí o Pauli, né, e o Christensen, eles falaram assim, nossa, mas esse modelo aqui, se a gente programar ele, acho que a gente consegue generalizá-lo, né, para outras
para outros ecossistemas. Então, esse, na verdade, foi a tese do Christensen, que ele pegou uns 40 ecossistemas aí, fez uma multivariada, comparando, então, atributos, né, desses 40 ecossistemas, os 40 avaliados com a mesma ferramenta, que foi o EcoPath 2, né? Então, o Polovini é de 84, o Paulo e o Christensen publicaram o artigo do EcoPath em 1992, né? E depois, o Carl Walters, então, desenvolveu o EcoSim, a partir, né, simulou, né, porque o EcoPath é só uma foto quantitativa do ecossistema, e o Walters, então, conseguiu desenvolver o EcoSim para simular ele temporalmente, né? Isso já foi, acho que o artigo é de 92, acho que é 94, foi logo depois, tá? A ideia aí do desenvolvimento. O símbolo do EcoPath tem essa, né, dentro do mundo aqui, né, tem esse peixe e essa ilha com o Tom Hanks aí em cima, tá? Mas, na verdade, aí tem essa frase aqui, nenhum peixe é uma ilha, né, que é uma ironia, né, daquele nenhum homem é uma ilha, né, porque o homem só existe em relação às outras pessoas, né, a gente não consegue viver isolado. Então, eles escreveram e fizeram esse desenhinho aí, que nenhum peixe é uma ilha, né, por quê? Porque os peixes, então, estão em relações com os outros peixes aí, é assim que a gente vai conseguir fazer um manejo de estoque um pouquinho mais consciente, a gente acha, né? Então, é isso dessa forma que ele trabalha, essa é a essência, né, do EcoPath. Essas fotos aqui estão... Outro dia eu vi uma foto do Polovini aqui, já está um pouco mais velhinho, viu, pessoal? Só para... Essa foto aí tá... Bom, o EcoPath, esse é um trabalho de 2015, o EcoPath é bastante usado, já foi usado em todas essas áreas aqui, né, que são aquelas áreas da FAO, né? Então, principalmente marinhas, né? Essas são as áreas também da FAO, aí, divisões da FAO, então tem algumas áreas aí, quando ele colocou. Esse aqui é o trabalho da Marta Cole, citações, né? Número de citações que usaram EcoPath, né? Desde 91 aqui, né? Tá? Então, número de citações e número de publicações, né? As citações estão aqui, então, 2013, as citações estavam em torno de 1.600, assim, de vários trabalhos que tinham EcoPath, né? E número de publicações, assim, por ano, olha, em 2013 tinha o quê? Quase 50 publicações usando, então, o modelo, né? Acho que hoje isso, praticamente 10 anos depois, já deve estar um pouquinho maior, tá? Só para a gente ter uma ideia, né, assim, uma visão um pouco maior do EcoPath, ele é um software, o código do EcoPath é aberto, né, ele é em... eu esqueci o nome da linguagem agora, até fiz um curso uma vez sobre essa linguagem. Bom, mas agora ele está no R também, né? Então tem o site do EcoPath, onde eu pedi para vocês baixarem a última versão. Alô? Não é SQL, Ronaldo? SQL? Que é do Axis. Porque ele usa como base o Axis, né? E o Axis eu acho que tem essa linguagem. Eu não sei, viu, Alice? Agora não estou lembrado, acho que não é, não. Mas só porque as pessoas também precisam ter o Axis, né? Por isso que... tá, ou pelo menos uma parte do Axis, né, para rodar. Bom, o EcoPath, então, ele seria o balanço de massa, né, do modelo, né, ele tem esse nome PET por causa que ele é um modelo dos caminhos ecológicos que a energia ou a matéria faz dentro do sistema, né. Tá? O EcoSim seria dinâmica no tempo, né, que daí você pode explorar, né, políticas do estoque, né, então, vamos aumentar o esforço pesqueiro, né, vamos diminuir a qualidade ambiental, né. O EcoSpace, que ele tem uma dinâmica espacial e temporal do modelo, né, tem até os símbolos aqui, esse aqui do EcoPath, aqui o dinâmico, né, do EcoSim.
e aqui o espacial, né, do EcoSpace, e tem o EcoTracer, né, que foi falado aqui, né, que ele calcula, então, o deslocamento, né, de poluentes ou de outros materiais dentro da teia trófica, que daí fizeram esse símbolo aqui, né. Daí ele tem algumas outras coisas, né, dentro do EcoPath, que é, por exemplo, essa análise de value chain, né, da cadeia de valor, e uma análise de network ecológica, que é um pouco diferente, tem um extrator de resultados, que já coloca numa planilha alguns resultados, né, tem o EcoTroph também, que é um desenvolvimento no R, que é um plugin, né, feito dentro do EcoPath. O que o EcoPath tem feito, como ele é aberto, né, então assim, eu queria que o EcoPath calculasse tal coisa. Se você consegue programar o EcoPath, programar essa coisa, esse cálculo, né, fazer, então, um programa para esse cálculo, depois conversando, né, com os desenvolvedores do EcoPath, você pode fazer com que aquilo vire um login, né, vire um login do EcoPath. Então, olha, o EcoPath faz isso, 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 e vai fazer mais isso agora, que eu inventei, etc. e tal. Então, ele está aberto, ele é uma comunidade aberta, né, tá? E as pessoas, o principal programador do EcoPath hoje, que é o Jeroen Steenbeck, são pessoas super simpáticas, assim, pessoas easygoing, né, como os gringos dizem, né, então, assim, bastante acessíveis a novas ideias, né, tá? Bom, então esse é o EcoPath, né, tem o Facebook do EcoPath também, que tem um curso completo lá no Facebook do EcoPath, tá, para assistir, né, feito pelo Christensen e outros colaboradores, né, tá. O EcoPath tem um consórcio EcoPath, tá, pelo que eu entendo, pelo que eu sei, né, tem 2 instituições brasileiras que estão nesse consórcio, né, o FRN e a USP, que a gente assinou aí um convênio de colaboração com eles, né, com o consórcio EcoPath. O EcoPath foi considerado pelo NOOA em 2007 um dos top 10, aí, uns 10, né, um dos melhores, assim, o breakthrough, é uma quebra, né, de paradigma aí, né, dos últimos 200 anos, né, então é só para vocês terem uma ideia aí, ó, a ideia de Large Marine Ecosystem, de técnicas de levantamento hidrográfico, né, o sistema GPS, e o EcoPath está aqui junto, considerado pelo NOOA aí como uma melhor maneira de se entender os ecossistemas marinhos, né. Podem ver que em muitas publicações do EcoPath é tudo para mar, viu, gente? Né, e você vai procurar de água doce, você vai achar alguns trabalhos na África e os trabalhos nossos aqui no Brasil, né? Mas o foco é sempre marinho, né? O foco é sempre marinho, não, há um foco maior, né, nos ecossistemas marinhos, né? Eu acho que isso é tudo, em forma geral, né? Se você procura, por exemplo, revistas para publicar trabalho, né? Você vai procurar trabalho de ecossistema marinho, você tem um monte de revista, você vai para água doce, aquilo já fica bem mais estrito, né? Não sei se alguém já teve a curiosidade de ver, né, isso. E eu acho que o envolvimento da pesca, né, a pesca de água doce, ela sempre foi uma pesca de gente pobre, né, uma pesca de quase nem tem pesca industrial de água doce, né? Você tem lá no Amazonas, você tem o quê? A pesca industrial de água doce, você tem dos grandes bagres, depois você não tem, não é industrial, é tudo artesanal, né? Então, assim, acho que o foco maior para os ecossistemas marinhos, em muitas das análises de EcoPath, das meta-análises e tal, acho que é meio por conta disso, né? Porque acho que deve ter muito mais pesquisador de ecossistema marinho do que de ecossistema de água doce no mundo, né? Essa, pelo menos, é a minha percepção a partir do que eu vi. Bom, o EcoPath, então, teve essa reunião em Barcelona, em 2014, que a gente foi para lá, tudo. Mais recentemente, teve em 2019, né, um pouquinho antes da pandemia, aí, teve essa reunião aqui na Flórida, né? A foto aqui já não está tão boa, eu
infelizmente eu perdi essa reunião, não consegui ir, tá? Mas, assim, é só para vocês verem que tem bastante gente mexendo, então, com a ferramenta, apoiando a ferramenta, desenvolvendo, então, a ferramenta, tá? Em português, né, eu queria deixar essa leitura aí para vocês, né, sobre a estratégia de desenvolvimento do ecossistema, e esse trabalho aqui, que nós publicamos, então, há um tempo atrás, com a Colin lá da África do Sul, onde eu fiz o pós-doc, que eu falei para vocês, a gente dá mais ou menos uma perspectiva histórica, né, porque a pesca, por que a pesca, ela trabalhava, né, os modelos de pesca eram modelos uniespecíficos, né, ou seja, trabalhava só com a espécie-alvo, porque quando começaram a trabalhar com a pesca, não existiam os modelos de ecossistema, mas existiam os modelos de crescimento populacional, né? Então, daí, agora eu tenho um modelo de crescimento populacional, eu tenho um modelo de presa-predador. Então, na verdade, a pesca, ela vem daí, né? Ela ficou dependente da teoria ecológica. Então, quando a teoria ecológica de ecossistemas, ela cresceu, foi aí que ela deu a base para a abordagem ecossistêmica da pesca. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso aí nesse artigo, tá? O inglês é inglês brasileiro, né? Vocês sabem, inglês aportuguesado fica fácil de ler, tá? Eu tenho como exercício 1, né, para todos vocês aí, principalmente até aí para o pessoal do ecossistema terrestre, era fazer um diagrama conceitual aí à mão, ou então se tem a mãe aí em algum software de desenho, né? Então, colocar as caixinhas, vou colocar aqui essa é a minha espécie principal, quais são as ligações com outras espécies. Então, fica aqui como exercício para vocês fazerem. Se vocês quiserem começar agora, inclusive, né, tá? Pode começar, a gente ainda tem um tempo, né? E aí a gente vai discutindo sobre isso, tá? Bom, a aula eu falei, né, ninguém interrompeu, mas, assim, eu queria, se alguém anotou aí alguma dúvida, quer perguntar, está aberto, tá? Pode falar, pode escrever. Fala então, Kelvin. Oi, professor, mais uma vez bom dia, né, e bom dia a todos. Parabenizar o senhor pela apresentação. E aí, professor, realmente o senhor tocou num ponto que eu queria chegar, né, dentro da minha perspectiva. Essa carência dos estudos em águas doces, né? Inclusive, eu sou um aluno um pouco atípico para o Labomar, né? O professor Jorge Botelho até sabe disso, porque eu venho trabalhando com estuários na perspectiva de qualidade da água, né? Esse desafio de trabalhar agora essas cadeias, níveis tróficos e o PELD, né? Eu vou estar inserido dentro do PELD. É realmente um desafio grande para mim, mas como hidrólogo, acredito que eu vou ter pelo menos metade do caminho percorrido, né, nesse conhecimento. E aí, o meu questionamento professor, esses estudos, né, com essas equipes multidisciplinares, por exemplo, eles englobam também profissionais da economia, profissionais que, para além da ecologia e da biologia, por exemplo, para se trabalhar esses sistemas? Bom, aí depende do objetivo, né? Se você quer, eu vou estudar esse estuário, eu sei que tem uma comunidade de pescadores, ou então o estuário ele está sendo impactado pelas salinas, né? Então, daí então você vai ter que procurar os pesquisadores envolvidos com essas outras atividades, né? Então, acho que essa é um início, né, para você depois fazer uma avaliação, né, da influência econômica ou do impacto humano dessas atividades sobre a sua teia trófica, o seu ecossistema de computador, né? Como que ele afeta, né? Ele afeta porque ele diminui a qualidade de água, né? Então, como que a gente pode mimetizar a queda da qualidade de água no meu ecossistema de computador? Então, é mais ou menos isso, né? Até por isso que esse diagrama, né? Quando a gente fala de fazer um diagrama de teia trófica, é que você começa a ver, né? Bom, eu tenho agora o diagrama e como que e os drivers, né? Os drivers humanos, os impactos humanos vão afetar, então,
será que vai afetar todo o ecossistema ou só um componente do ecossistema e depois esse componente afeta o restante do ecossistema, né? Então, não sei se isso responde a sua pergunta, Kelvin, ou se alguém quer complementar. Eu quero complementar um pouco, Ronaldo, sei que tem gente com a mãozinha levantada aí, mas é um ponto interessante que a gente trabalhou, a esposa do Ronaldo, a Adriana Carvalho, ela trabalha muito com essa parte social, econômica, né? E a gente, inclusive, integramos um economista, porque, por exemplo, se você quer construir um value chain, né, e ir além do modelo biológico, e a gente tinha uma série temporal de preços de venda de pescado muito grandes, aí tem a história da inflação, deflação e tudo, então a gente acaba agregando uma equipe aí, além de biólogos e ecólogos, né? E eu queria também frisar bastante essa importância de contactar os especialistas, porque a gente que, né, por exemplo, eu estudei só peixe a minha vida toda. Quando eu fui para o modelo Ecopat, aí tinha fitos, zoo, né, mamíferos, quelônios, e, enfim, é gigantesco, né? Principalmente que eu comecei na Amazônia, então meu modelo ficou bem grande e eu super encorajo vocês de escrever mesmo para os especialistas. A gente até fez um e-mail assim, né, meio padronizado, que a gente vem usando mesmo para explicar como que é um modelo Ecopat para esses outros pesquisadores que não trabalham e tem funcionado bastante. E é muito, 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 ajuda bastante, porque nem todas as coletas são para levantar dados de biomassa, né, que é a base do modelo Ecopat, produção por biomassa, consumo. Então, às vezes, a gente não acha nada na literatura e tem que inserir um valor ali que seja real. Então, os pesquisadores especialistas ajudam bastante nisso e dá super certo. Tá, obrigado, Alice. Então, o Kelvin pediu, deixa eu só complementar o que a Alice falou, Kelvin. A gente fez assim, a gente construiu um modelo, daí a gente viu, bom, jacaré vai entrar no modelo do Madeira lá que ela fez na tese de doutorado dela. Ah, tá. Então, vamos ver, pegamos lá o relatório que tinha sobre jacarés no Madeira. Então, começamos a ler o relatório, as tabelas, então, e chegamos a uma conclusão lá de biomassa, né? Biomassa é um dos parâmetros do Ecopat, de jacarés, né? Daí vimos alguns trabalhos sobre jacaré, onde tinha o crescimento dos jacarés, o que o jacaré comia, tal. Então, a gente escreveu um e-mail para ele, explicando, olha, nós estamos fazendo isso, né? Temos esse modelo Ecopat, ele tem esses parâmetros, e a gente calculou para a biomassa desse componente jacaré, a gente calculou essa biomassa, nós calculamos essa produção, nós calculamos esse consumo, nós colocamos na dieta do jacaré esse compartimento. O que o senhor acha, né? E nos dispusemos a fazer uma reunião com eles, né, se for o caso, tal. Então, assim, veja bem, o que eu quero dizer é que esse e-mail, ele só deve ser mandado depois que você estudou bastante o componente local, né? Ou então, não descobri nada, não tenho nada, então daí quando você vai pedir uma referência bibliográfica, né, se você não descobriu nada. Mas, assim, a gente estudou bastante os componentes, a gente tinha a vantagem de ter os relatórios desses outros componentes, etc., né, antes de mandar o e-mail. Então, assim, é uma dica aí que eu dou para vocês, porque esse exercício de você pegar, né, que é o que nós vamos falar na segunda aula, esse exercício de você pegar uma informação na literatura e transformar num valor de parâmetro do Ecopat, ele é muito importante, tá certo? Ele tem que ser feito por você, porque o especialista, ele não vai entender. Então, se você já chega com um valor antes, o especialista, ele pode, parece fazer sentido isso, tá bom? Acho que pela... A Darcy e a depois Darcy.
Bom, algumas coisas, né, Ronaldo, porque eu nunca vi nada, minha formação, eu sou agrônoma, embora eu esteja estudando muita coisa aí né, doutorado fiz em limnologia com o professor Antônio e tal. Mas, para mim, ainda algumas informações até para eu poder fazer esse primeiro exercício aí do diagrama conceitual, que eu não sei nem por onde começar. Então, algumas questões, né? Tá. Por exemplo, no caso da aquicultura, você cita, né? Então a gente não está falando, tudo que você falou até agora também, mesmo em ambiente marinho, aí foi de pesca, então é ao contrário, né? A aquicultura a gente coloca, né? A gente acrescenta biomassa e acrescenta nutrientes. Certo. Né, naquele ambiente, então já e matéria orgânica. Então, isso já é aí uma diferença aí de tudo que você estava falando. O que usa, por exemplo, de modelagem na aquicultura é quando você vai colocar lá para você poder instalar um projeto de tanque-rede, então você vai precisar da outorga da ANA, e ela usa um modelo que é o Dillon e Higler, Sim. né, para você, que é onde você já estabelece quanto que a piscicultura vai poder, né, liberar aí de Capacidade de suporte. para calcular a capacidade de suporte, ponto. Mas é um modelo muito simples, né, muito onde você já tem as coisas estabelecidas. Então, não sei se de alguma forma pode usar esse modelo com essa mesma finalidade. Ou ainda, a gente tem para uma baía, onde a gente tem, então, os projetos, então, no caso lá, onde o último projeto que eu estou trabalhando, que é uma baía no reservatório Chavantes, a gente tem vários estudos pontuais, né, em anos diferentes, então a gente tem estudos aí de outros compartimentos, né, mas são estudos pontuais e em anos diferentes. E atualmente, então, esse trabalho, o que a gente tem? A gente tem dados limnologicos, né, variáveis abióticas, que daí a gente tem em alta frequência. A gente tem dados zootécnicos, que então é onde a gente vai ter lá a biomassa e a ração que estão sendo colocados no período de estudo. A gente tem um levantamento de bentos, que ele com uma menor frequência, que é uma pesquisadora da Embrapa, que está no projeto, né? E a gente tem também os dados econômicos. Tá, então, Darcy, sobre a piscicultura, eu já vi alguns trabalhos da Ecopat com piscicultura extensiva, né? Você cria no mesmo tanque tilápia, tucunaré, outras proquilódos, né? Multitrófico, né? E agora, assim, do que eu já vi a aquicultura, né? Tanto marinha também. Assim, você cria o modelo ecossistêmico para o reservatório das populações naturais, e aí você insere um componente, que esse componente vai ser o quê? O tanque-rede. Tá. Você insere com a biomassa, e a alimentação desse componente é um importe, né, que entra para o sistema. Ele não vai fazer parte da composição da dieta. O peixe não vai comer fitoplâncton, ou até pode comer um pouquinho, tal, mas o importe vem de fora. Eu até fiz isso, e até tem um trabalho aqui que eu tenho que mexer, né, com o professor Gustavo lá da UFERSA, né? Isso. Então, a gente está aí, um aluno dele de doutorado trabalhou com isso, né? Para ver o impacto, usando a ferramenta do Ecopat, o impacto do uso do tanque-rede, né? Só que, assim, o ideal seria o quê? Que os peixes que ele coloca lá, eles comessem o fitoplâncton, porque daí você tem uma interação maior, né? Uhum. Mas aí, o que a gente fez para algumas mudanças, só vou explicar rapidamente aqui. A gente fez o componente do tanque-rede influenciar mais o componente bentônico, tá certo? Porque a gente sabe que é isso que o tanque-rede faz, né? De modo geral, ele aumenta a biomassa, talvez até a diversidade do componente bentônico. Agora, assim, da piscicultura, já vi até um trabalho de risopiscicultura,
que é o peixe, né, umas carpas, né, na Índia, que vão comer o perifíton que está associado ao crescimento de arroz, né? Mas aí é a interação. Agora, essa piscicultura clássica de tanque-rede, o tanque-rede ele vai entrar como mais um componente do ecossistema que está ali, né? Essa é a abordagem normalmente dada por ele, né? Tá? E aí você vai ver como que isso pode se encaixar, acho que principalmente para a aula de hoje, tá? De hoje à tarde, tá bom? Tá bom. Obrigada. É a Ângela agora? É. Obrigada, profe. Eu queria perguntar um pouquinho sobre a experiência que vocês têm, ou já tiveram com as modelações com Ecopat, se tiveram sucesso como com a implementação na propostas propostas de manejo ambiental, por exemplo. Porque aqui a gente tem a experiência que a gente teve foi de fazer a modelação, ter alguns resultados, mas no momento já de discutir esses resultados com a equipe de engenheiros e o pessoal que faz os alinhamentos ambientais, é um pouco difícil como apresentar esses resultados e que eles fiquem realmente fazendo parte dessas propostas de manejo ambiental. Certo. Nossa, Ângela, é difícil, hein, uma pergunta dessa, né? Você, assim, mudar, né? Eu entendo aí quando você fala dos engenheiros, afinal, eu estou num departamento de engenheiro, né? Então, assim, mas eu não sei, Alice, acho que não, né? A Alice que aplicou ao impacto lá do Madeira, né, Alice? O que você tem a dizer? Não, assim, os modelos, todo mundo pensa na gestão e tudo, e a gente acaba entrando com o modelo, talvez, numa fase pós, né? Por exemplo, que foi a nossa experiência lá do Madeira. A gente construiu o modelo pré e o modelo pós, né, para ver os impactos, e tem a gente focou um pouco nos indicadores, né, por exemplo, da matriz de impacto trófico, que é o quanto um componente vai influenciar no outro, direta e indiretamente, e a gente viu que depois das usinas, o sistema virou de cabeça para baixo, né, então, assim, hoje a Carolina Dória está lá no Rio Madeira tentando implementar algumas coisas, obviamente que ela usa bastante esse trabalho para explicar para os pescadores, né, como é que é o funcionamento, a importância do monitoramento, a importância da obtenção dos dados. Eu acho que, no caso do Madeira, a gente conseguiu influenciar mais nessa parte de melhorar o monitoramento e melhorar também, como o Ronaldo falou, essa integração dos dados, né? Quando, infelizmente, a gente só tem esse volume de dados quando se tem um empreendimento, né? Por exemplo, que foi o Rio Madeira. O ideal seria a gente ter tido uma fase pré-longa para fazer o pós simulado, né? Falar assim, gente, no pós pode ser que vá acontecer isso, vamos tentar fazer isso e tudo, né? Então, eu acho que no Madeira foi mais colocando essa parte em prática, né? Falando de gestão, eu acho que foi mais relacionado a isso mesmo. Hoje tem um sistema de monitoramento bem melhor lá. A gente conseguiu dar algumas diretrizes, né, na obtenção dos dados e tudo mais. Para o Xingu, por exemplo, eu fui contactada uns anos atrás para fazer justamente isso. Antes da construção de Belo Monte, eles contactaram para a gente fazer um modelo Ecopat, tentando fazer algumas simulações, mas isso não acabou indo para frente, né? Então, a gente... Mas só um pouquinho, Alice. Eu estou percebendo, Ângela, assim, com a minha experiência, que, na verdade, o modelo Ecopat ele está sendo bom para dar sentido para o monitoramento, tá certo? Porque, assim, a empresa recebe lá, né, no caso disso que a Alice está falando, né, principalmente aí dos nossos rios da Amazônia, né, a empresa recebe lá, assim, você tem que coletar fito, o IBAMA fala, né, você tem que coletar fito, zoou, peixe,
aquilo fica meio sem sentido, os caras fazem, vamos fazer, contrata aí uns biólogos, aí coleta lá, né? Então, assim, quando você coloca um modelo Ecopat, parece que para essas pessoas da empresa começa a fazer sentido, porque eles vão entender, então, mesmo o engenheiro cabeça dura lá, ele vai entender que o fito é comido pelo zou, que é comido pelo peixe, então tem que estudar o estômago, tem que fazer isso, e que depois você pode fazer algumas simulações, e engenheiro vive fazendo modelo também, né, fazer algumas simulações para prever certos cenários, né, diminui a vazão, diminui o oxigênio dissolvido, então você aumenta o esforço pesqueiro, por exemplo. Então, isso parece, nas conversas que eu tenho, até regularmente, com o pessoal lá da Espanha, por conta do projeto Triatlas, que a Alice mencionou, parece que lá na Europa, né, ali no Mediterrâneo, acho que deve ter já uns 20 modelos Ecopat, um em cada canto, tal. Parece que é mais assim, o modelo está dizendo tanto, então nós vamos pescar tanto. Eu cheguei a ver em 2006, na reunião que eu participei lá na África do Sul, né, uma discussão assim, olha, o modelo está dizendo tanto, o outro, então, pode pescar tanto para ser sustentável. Depois, se aquilo realmente virou porque, assim, o que acontece ali é que uma das sardinhas, ela sobe, ela faz a curva ali do Índico e sobe, né? Então, é um estoque que é dividido entre África do Sul e Namíbia, e um pouco com Angola também, né? Então, quanto que a África do Sul, né, pode pescar sem prejudicar a Namíbia, o quanto que a Namíbia pode pescar sem prejudicar a Angola, né? Então, assim, eu senti que ali até fiquei bastante animado, porque quando eu fui para a África do Sul, eu fui para parar de usar o Ecopat. Eu falei, eu vou para lá, vou tentar fazer outra coisa. Chegou lá, Ronaldo, faz aí o modelo Ecopat para Angola, que eles estão precisando de uma ajuda, né? Então, daí eu acabei, né, vamos lá, mas daí eu vi que essa aplicação, havia essa discussão técnica, a reunião que eu participei foi técnica, né, mas havia essa discussão técnica mesmo, vamos pescar tanto, então, vamos fazer essa divisão. Se isso foi depois, assim, aquelas confusão, né, Ângela, porque daí vai lá não sei se envolve embaixador, né, enfim, né, todo mundo acho que sabe aqui o que é um embaixador. Embaixador é uma pessoa honesta, contratada para mentir sobre o próprio país, né? Já ouviram falar essa definição de embaixador? Então, assim, se isso depois virou, né, aí é questão mais política mesmo, mas assim, eu vi essa discussão lá, aquilo me animou bastante, na verdade. Mas a volta para o Brasil, né, é sempre aquela história, a gente aqui, né, a famosa América Latina, né, tá? Então a gente tem esses problemas, mas a gente acha que, mais recentemente, a gente percebeu que essa história de dar sentido para um monitoramento, até mesmo para o próprio governo, né? Para o próprio governo. Então, assim, agora eu estou participando de um PELD, né? Um Programa Ecológico de Longa Duração lá em Laguna, que acabou de começar, né? Acabou de ser aprovado o primeiro ano dele. E, assim, a colocação do Ecopat ajudou na aprovação do projeto. Por quê? Porque quem leu falou assim, não, é um PEL de Laguna, e é para justamente estudar a interação dos golfinhos com os pescadores, porque lá o golfinho ajuda o pescador a cercar o cardume para o pescador jogar a tarrafa e pescar, né? Então, esse é o principal. Só que tanto o golfinho como o pescador estão no topo da teia trófica, né? Então, o que o PELD vai fazer? Vai estudar essa teia trófica para depois, né, ver o papel, né, dos dois e da interação dos dois, né? Então, isso fez sentido para o próprio aprovação da agência de pesquisa, né? Então, eu estou achando que, por enquanto, a gente não consegue mudar a legislação ou algumas atitudes por conta dos modelos, mas a gente já tem mudado a mentalidade e mostrado que isso faz parte, né, do estudo, não é só a interação, não é só o pescador e o golfinho, né? Tem outras coisas envolvidas aí.
Ronaldo, eu queria só então, complementar. Eu que sou um pessimista, né? Eu sou um pessimista mesmo, né? Mas, assim, eu até estou mais animado nesses últimos tempos. Fala, Alice. Não sei se a Rafaela pode me complementar aí, que teve... Assim, Ângela, depende muito dos objetivos de cada modelo, obviamente, né? O nosso, a gente não tinha, por exemplo, série temporal de pesca, né? Dados longos aí de esforço e tal, para gerar algumas simulações. Então, o nosso objetivo era ver qual foi mesmo o impacto antes e depois das usinas. Mas o Alex, que vai estar aqui depois com vocês, ele fez um modelo para uma área lá de Pernambuco, um município de Sirinhaém, e ele conseguiu abordar mais essa parte de gestão, colocando, né, esforço. Se a Rafa quiser complementar aí, ele até publicou o trabalho, e agora a gente vem desenvolvendo também, por exemplo, um trabalho aqui para a costa do Nordeste, e que aí a gente vai ver como é que é a atuação das áreas de proteção marinha, né? Qual é a efetividade de aumentar, de tirar, isso tudo relacionado à pesca, né? A atividade pesqueira. Então, depende muito da sua base de dados para alimentar o modelo, do seu objetivo, da sua proposta, e que se você tiver aí dados que possam subsidiar essa gestão, com certeza eu sou mais otimista, né? O Ronaldo é mais pessimista, eu sou mais otimista, que eu acho que se você tiver... O nosso problema do Brasil aqui é dados, né? Esse modelo do Nordeste, a gente só tem monitoramento por espécie nos estados até 2007. Então, a gente está fazendo aí um modelo meio que defasado, porque é a única fonte de dados que a gente tem. Então, depende muito, né, do que você tem, e eu acredito muito nos modelos para subsidiar a gestão aí, mas você tem que ter um bom base de dados. Rafa, quer falar alguma coisa de Sirinhaém? Oi, na verdade não, concordo em gênero, número e grau com o que você falou. A maior limitação acaba sendo os dados mesmo. Obrigada. Letícia. Nada. Oi. Então, a minha pergunta é mais focada sobre o tipo de dado, né, que temos que ter. Por quê? Porque, especialmente com pesca em ambiente de represa, né, água doce, a principal metodologia de pesca utilizada é a rede, né, de emalhe, né? Então, eu vi que no modelo, o dado, né, requerido é biomassa por metro quadrado de ambiente, né, não de rede de emalhe, né? Então, eu queria saber, considerando que já o monitoramento em represa é difícil manter um monitoramento, né? E esse monitoramento é feito 100% praticamente por rede de emalhe, né? Então, eu queria saber como é possível transformar esse dado em algo que possa ser útil, né, para entrar no modelo. Não sei se o Léo quer fazer isso. É que, Letícia, isso aí é um dos santos graus, assim, né, do negócio. Porque, veja bem, isso vai ser mais discutido à tarde, mas, assim, saber a biomassa de um bicho, né, que a gente não enxerga, né, uma coisa é a gente tirar foto de onça, né, na mata, tem 10 onças, o peso médio é tanto, eu tenho, sei lá, 500 quilos de onça, né, cada uma pesa 50, então eu sei bem, né, agora é de um bicho que a gente não vê, né, que está lá embaixo da água, né, então esse é o santo graal aí da modelagem da ciência pesqueira, né. Agora, o Leonardo, ele está trabalhando com um modelo agora, bayesiano, para tentar transformar isso. Quer falar, Léo? Vou desligar aqui. Sim. Isso, o microfone. Estão me ouvindo, né? Sim. É bem difícil. A estimativa de biomassa por área é algo bem difícil. Na literatura, atualmente, se tenta fazer um approach que cruze os dados. De alguma forma, a gente atualmente, por exemplo, tem malhadeira, né, que são aquelas redes de esperas,
e tem outro tipo de técnica de pesca, não sei, só anzóis ou qualquer outro tipo de arte de pesca, de forma que, cruzando os dados dessas duas artes de pescas, e ao mesmo tempo sabendo mais ou menos quanto essa arte de pesca abrange espacialmente, em termos de dizer que área essas artes de pescas chegam a pescar em termos de peixes. Qual é o perímetro ou a área no qual os peixes podem ser pescados com essa arte de pesca? A gente faz uma inferência, né, dizendo mais ou menos quanto cruzando os dados de captura, ou seja, de quilos pescados por unidade de tempo, a gente tem uma estimativa, chega a ter uma estimativa de gramos por metro quadrado por cada espécie. Isso sempre quando, pelo menos, tenha duas artes de pescas usadas no mesmo lugar. Se tem só uma arte de pesca, é bem difícil conseguir dar uma estimativa minimamente confiável de gramos por metro quadrado, né? Tá, mas, atualmente, eu vejo um pouco promissor essa parte, e sei que aqui, sobretudo no Brasil, em Água Doce, na Amazônia, sobretudo, temos muitos dados de malhadeiras, né, rede de esperas, e estamos tentando ver se conseguimos, com outros dados no mesmo lugar, cruzando, podemos tentar chegar a uma estimativa, mas isso sempre é algo que nos deixa, digamos, com essa incerteza associada nos modelos, e por isso, quando fazemos simulações dinâmicas, a gente diz para o modelo, olha, esse dado é um dado muito incerto, tem muita variação nesse parâmetro de biomassa. Por isso, podemos ter um coeficiente de variação alto que depois se reflete no intervalo de confiança das simulações que fazemos. Isso a rotina com Monte Carlo, né, que é implementada dentro do Ecosim. Tá. Obrigada, Leonardo. Outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: e se eu, ao contrário, tenho dado de biomassa por metro quadrado, né, mas só da comunidade de ictiofauna, e não tenho para outras componentes do ecossistema, né, como macroinvertebrado, plâncton, fito, etc., né, posso tentar obter esses dados, né, que faltam dos outros componentes, de outros ambientes parecidos com aquele que eu estou estudando, ou não vou poder fazer o modelo? Não, isso é feito, viu, Letícia? Só que, assim, a gente tem algumas maneiras de se fazer isso, né? E também, assim, o Ecopat, ele pode calcular a biomassa desses componentes. Por exemplo, você vai dizer assim para mim, ó, eu tenho 4 espécies de peixe, essas espécies pesam tanto, e todas essas 4, elas comem bentos, né? Comem macroinvertebrados, né? Então, o Ecopat, sei lá, se você tem 10 quilos de peixe que come macroinvertebrados, você vai precisar de, pelo menos, embaixo, assim, pensando na pirâmide trófica, de 100 quilos de macroinvertebrados. Então, o Ecopat, ele faz essa conta e calcula para você. Tá. Você só não vai precisar de 100 quilos de macroinvertebrados se aqueles macroinvertebrados têm uma taxa reprodutiva muito alta, né? Porque vocês sabem, né, que um ecossistema aquático, ele pode ter uma pirâmide trófica invertida, né? Isto é, pode ter mais predador do que presa, né? Desde que a produção dessas presas seja muito alta, né? Então, isso pode acontecer. Nesse sentido, essas taxas de produção e consumo, elas, né, a gente diz, elas viajam melhor de um modelo para outro. Ah, você tem a mesma espécie aqui, eu tenho a mesma espécie lá, a produção, né,
crescimento e o consumo dessa espécie nesse outro lugar. Por quê? Porque, assim, as espécies não são tão diferentes de um lugar para outro, mas já a biomassa já é um pouco difícil você pegar a biomassa de um ambiente e colocar como valor para o seu ambiente. Tá. Né? Então, viaja menos, né, o parâmetro biomassa. Tá? Mas, assim, essa história de malhadeira em todo lugar, né, não mede. Então, por exemplo, o que o Gubiani, né, o Éder Gubiani faz no Paraná, ele faz arrasto, né? Então, ele pega lá os alunos dele, vamos fazer um arrasto. Então, daí ele faz o arrasto e mede a grama por metro quadrado daquelas espécies que caem no arrasto, né? E depois o Ecopat, ele faz um cálculo das outras espécies que não caem no arrasto. Tá? Como ele tem a pesca de malhadeira, ele usa mais ou menos essa pesca de malhadeira como uma proxy, né? Se ele pegou muito um peixe de malhadeira, aquele peixe provavelmente vai ter uma biomassa maior do que o outro peixe, né, que não caiu na malhadeira. Então, é mais ou menos assim. Desembarque pesqueiro também ajuda muito na estimativa de biomassa, porque você está falando assim, está saindo 1 tonelada por ano dessa espécie. Bom, se está saindo 1 tonelada por ano, eu tenho que ter lá no ambiente mais de 1 tonelada por ano, tá? Porque não dá para, né, sair isso, a não ser que seja aí do tanque rede mesmo, já que está entrando um importe, né? Então, essas coisas nos ajudam a ter esses valores, né? Então, são as maneiras que a gente tenta de driblar, né, para conseguir fazer o modelo, né? Tá? Ou pelo menos um modelo preliminar dos locais, né, que a gente acaba tendo bastante essa dificuldade. A outra maneira é que por exemplo, aquela análise de VPA, né, de Virtual Population Analysis, se você tem coletas, mesmo com malhadeira, sei lá, bimestrais durante 2 anos, com esses dados você consegue fazer uma VPA. Né, mesmo assim, né, ou com os dados de desembarque, né, não vai ficar tão bom, precisava de mais dados, tal, mas você consegue chegar lá num número de indivíduos, né, daquela população, né, da sua pesca experimental ou mesmo do desembarque. E daí, a partir disso, você transforma esse número por um peso médio e aí você tem a biomassa, né, divide pela área do seu reservatório. E daí você tem a grama por metro quadrado ou tonelada por quilômetro quadrado, que é o mesmo valor, né? Então, é possível fazer dessa forma, através da VPA, né? Tá. Obrigada. Tá. Alguém mais quer fazer algum comentário? Que horas são agora? Oi. Só mais uma pergunta, rapidinho. No caso dos ambientes urbanos, né, tem aquele item que você colocou, que é os impactos antrópicos, né? Eu tenho como modelar também esses impactos dentro do Ecopath? Então, na verdade, você vai ter que ter uma perspectiva de como que você acha que esse impacto ocorre. Então, por exemplo, a pesca não deixa de ser um impacto, né? Então, você agora, nós estamos numa crise econômica, então, provavelmente, nesses ambientes, principalmente perto de cidade, vai haver o quê? Um aumento do esforço pesqueiro. Então, você tem hoje, por exemplo, vamos supor que você tenha hoje uma medida de esforço pesqueiro no seu ambiente. Então, você pode falar assim, bom, você coloca essa medida, né, de uma forma ali dentro do modelo, e depois, na hora de simular temporalmente, vamos aumentar em 20%, né, já que nós estamos numa crise econômica, então tem mais gente pescando. Então, vamos aumentar em 20% a captura das nossas espécies que são normalmente capturadas pela pesca e vamos ver o que ocorre. Então, isso é uma maneira, né? Está caindo a qualidade de água. Então, a gente entra com uma forcing function, que a gente chama função forçante, diminuindo lá essa qualidade de água pode afetar o fitoplâncton e aí, por cascata trófica, vai afetar os outros ambientes, os outros componentes do sistema, né? Então, essa é uma maneira, né? Você tem que o quê? Transformar esse impacto, né, inteligível para o modelo, é isso que a gente faz.
Não sei se respondeu. Alguém mais quer fazer alguma coisa? Tá. Para alguns desses ambientes, para algumas dessas, por exemplo, o Leonardo vai explicar mais para frente o que a gente chama de resposta, não é resposta funcional, Environmental response. Resposta ambiental, né, que do trabalho dele do Atoll, ele colocou dados do IPCC. Então, o que ele falou, né, vou dar o spoiler aqui. Ele falou assim, olha, essa espécie, ela vive num range de temperatura que vai de tanto a tanto, né? Essa outra vive num range de temperatura de tanto a tanto. Então, ele pegou essas informações aí, depois ele explica direito de onde vem. Daí, ele coloca no modelo os valores de temperatura previstos do IPCC até 2100 e roda o modelo. Então, se aqueles valores do intervalo ou ótimo, né, de temperatura que a espécie vive, é muito diferente da temperatura que o IPCC está prevendo, aquela espécie começa a cair. Por quê? Porque aquele valor vai atingir a produção por biomassa, o crescimento dessa espécie. Então, essa espécie vai tender a cair. Daí, essa espécie tende a cair, vamos supor que ela seja um predador de uma outra espécie, e o range dessa outra espécie tem um largo espectro, né? Ele é largo. Então, daí essa outra espécie, ela, além de a temperatura não afetar tanto, ela perde o predador, então ela vai tender a subir, tá certo? Então, é mais ou menos assim que o modelo vai funcionar, né? Mais ou menos assim que o modelo vai rodar. Mas aqui eu já estou dando spoiler, né? A gente só fez aqui a cena introdutória do filme, né? Tá? Então, eu já estou falando lá na frente como que vai acontecer. Alguém mais? Ninguém mais quer falar nada? Eu lembro também vocês que eu estou falando toda hora aqui, Alice, faz a simulação, tal, mas muitos modelos, eles param no modelo estático mesmo. Então, por exemplo, a tese da Laiane, meio contra a minha vontade, né, vai ser defendida com 2 modelos Ecopat e estáticos comparando os atributos um contra o outro, um modelo contra o outro. Por que nesse modelo a produção primária por respiração é maior do que nesse? Então, ela vai fazer essa comparação, né? O orientador dela falou que não dá tempo de fazer as simulações, né, que eu queria fazer também e tal, mas é isso, né? Vai fazer com modelos estáticos, né? Como ela tem 2 modelos, fica mais fácil, os modelos são similares, né? Tem uma diferença bem grande entre então, um aspecto, né, que é a presença maciça de macroalgas num dos ambientes, né? Então, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho com isso, né? Mas, assim, o que a gente... É aquilo, né? Modelo, fez modelo, quero saber o que vai acontecer, responder aquelas famosas perguntas e se, né? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu jogar uma espécie exótica aí, né? O peixe-leão, né? Tem um trabalho do Bornatovski lá no sul, né? Que é o peixe-leão, né? É leão, né? Aquele exótico que está invadindo aí, né? Então, ele fez essa simulação lá, simulou se o leão entrar ali, vai ser uma catástrofe ali para o ambiente, tá? Então, simulou no tempo, só que aí tem um problema o modelo dele. Por quê? Porque como ele não tinha nenhuma série temporal, ele simulou nas nuvens, que a gente diz, né? Você simula, mas você não calibrou o modelo, bom, mas isso é mais um pouco para frente. De qualquer forma, esse primeiro modelo, onde você consegue fazer uma estrutura, né? Você ter uma ideia, né? Se aquele modelo é realístico ou não, né? Por isso que a suposição do balanço de massas que tem o modelo, né? Tudo que entra no componente tem que sair, né, ela é uma suposição até razoavelmente forte, né, muita gente nem gosta do modelo Ecopat em parte por causa dessa suposição forte, porque a gente sabe que os compartimentos estão toda hora, né, numa dinâmica muito grande, né, mas essa suposição, ela é interessante, né, então eu já avaliei trabalhos onde o cara colocou lá uma quantidade de baleias que o plâncton não suportava aquela quantidade enorme de baleias, né,
Isso era evidente, a não ser que as baleias migrassem, e nesse lugar elas não se alimentassem tanto como tivessem já se alimentado. Então, esse controle, esse estudo, né, do ambiente, ele é bastante importante e bastante interessante, né? Acho que vale a pena esse modelo estático fazer justamente para depois começar a ter noção, né, das ideias, aquilo que eu falei, né? Se você tem na sua mata 10 onças, cada onça pesa 50 quilos, né, e essas onças não estão matando bezerro, cabra de fazendeiro, você tem que ter pelo menos, bom, você tem 500 quilos de onça, você vai ter que ter pelo menos 5.000 quilos de javali, né, para sustentar essas onças dali, ou 5.000 quilos de paca, de todas as presas das onças ali, né, senão você não consegue ter, né. Então, ter essa noção, né, ela faz parte do nosso estudo, né, por isso que até muitas vezes, né, é melhor você ter, no caso dos reservatórios, é melhor você ter a biomassa do predador de topo, porque a partir de ter uma biomassa do predador de topo, o modelo calcula para você a base da pirâmide, ou pelo menos a base mínima que a pirâmide tem que ter para sustentar esse predador de topo. Fala, Gisela. Então, Ronaldo, agora você falou essa questão do balanço, e aí surgiu uma dúvida, talvez seja bem basal, assim, mas que eu fiquei na dúvida, porque uma das coisas que eu quero mostrar na Baía de Guanabara é que, por conta da eutrofização, você tem um acúmulo muito grande da produção primária. Eu não acredito que essa produção está sendo consumida. E aí, quer dizer, ela provavelmente está sendo respirada no fundo, afundando. Mas aí, isso, se eu trabalho com balanço, né, o que é produzido vai ser consumido, eu vou conseguir ver com o meu modelo provavelmente uma sobra, um acúmulo de biomassa? Não, né? Só um momentinho, Gisela, podia repetir? Então, a hipótese básica assim, que eu queria testar, né, é justamente a base da cadeia, né, o produtor primário, fitoplâncton. Certo. Ser eutrofizado é uma produção muito alta de um fitoplâncton, muitas vezes de uma qualidade que não é tão consumido, se por exemplo. E aí, provavelmente, isso é perdido, né? Afunda e incrementa aquele sedimento. Vai para o detrito, Eu acredito que o bentos, mesmo abundante, consiga... O que eu estava querendo tentar mostrar com o modelo era esse acúmulo, né? Mas agora eu nunca tinha pensado nisso. Se é balanço, eu não sei se isso é... Não, ele vai acumular. Ele mostra isso para mim? Ele vai mostrar, sim. Tá. Ele vai mostrar. Aí só você vai ter que ter uma saída, né? Porque o zooplâncton, ele vai estar sendo predado por alguém, né? Isso. Mesmo que a gente coloque lá uma caixinha predador de zooplâncton para tirar um pouquinho, né? Para fazer uma intervenção aí, né? A princípio ele vai acumular, ele vai poder. Mas é só a questão do acúmulo dentro de um... Eu acho ele vai acumular, sim, porque daí é o detrito, né? É o quanto está sendo produzido, não está sendo consumido na teia, né? Porque não tem, o consumo não é tão grande quanto a produção e a biomassa, então ele realmente vai acumular, sim, no detrito. Então, não é um problema isso? Não há, porque daí aumenta a mortalidade natural, né? É isso que ocorre. O afundamento mesmo vivo ainda tem que... Exato. Uhum. Obrigada. Nada, imagina. Alguém mais? Mais uma vez, tá? Se alguém quiser, mas e isso, pode ficar à vontade, né? Bom, eu não sei se eu passei, então, né, os horários para vocês, né? A ideia é começar às 8h30, terminar às 11h30, começar às 1h30 e terminar às 5h, tá? Agora já são 11h15, eu acho que eu vou parar, né, e a gente volta 1h30, então, tá bom? Eu não sei se eu deixo ligado aqui, se alguém quer conversar com alguém, porque se eu saio, a sala fecha, né, porque sou eu quem abre a sala, né? Mas não consegue sair sem fechar, não? Eu não sei. Eu vou deixar ligado, eu também posso deixar ligado, que eu vou para casa agora almoçar, tá? E aí a minha ideia é voltar 1h30, então. Tudo bem para vocês? Tá bom assim esse horário? Parece que é razoável, né? Um horário assim, né?
Que daí deixa ligado, qualquer coisa, alguém escreve no chat, fica aqui, né? Alguma dúvida, alguma coisa. Certo. Tá, eu já descobri, uma pessoa me mandou um e-mail aí, falou que não recebeu o link. Bom, mas agora eu mando para ela, ela entra, então. Acho que você tem que parar de gravar, tá, Ronaldo? Ah, sim, melhor, né? Para não ficar aí um branco na gravação. E, de qualquer forma, a gente pode desligar e 1h30 a gente entra de novo. Exato, ao mesmo link, amanhã vai ser o mesmo link também.